Gente, que bom que estamos aqui hoje. Nós vamos começar o Voque Café. É uma proposta nova, é um bate-papo de cozinha. A gente está aqui na cozinha de casa. Quem já veio aqui em casa conhece esse lugar aqui, né, pessoal? E eu estou muito feliz que hoje tem algumas pessoas aqui, alguns convidados e pessoas queridas, amigos. E eu queria começar chamando a Juliana, que é a nossa chefa hoje. Oi, Ana, um prazer estar aqui com você. Vai ser muito gostoso esse nosso papo de café, de família, de estarmos juntos, já que a gente ainda não pode estar realmente juntos. Vamos nos juntar aqui através das tecnologias e teremos um momento bem gostoso hoje. E eu vou começar chamando a Carla Ribeiro, teremos também a Natália Cunha. Que bom, Carla, bem-vinda. Nath. Obrigada, boa noite, Ju, boa noite, Ana. Oiê, meninas. Oiê. Vendo na parada, gente. Temos aí o Laeliton entrando também. Seminarista chegando também, então vocês façam favor. Liana, nossa radical. Olha só, gente, respeito aí, hein? Olha só, olha. E a Aline Z, queridíssima. Nossa psicóloga, dá um jeito aí, moraliza a coisa aqui, Aline. A gente vai falar, então, sobre no livro que a gente fez como mentoria, final do ano passado, começo desse ano. Tivemos aí 2 grupos, né? Já estamos aí no 3º e 4º grupo. Um livro enraizado do Benny, né? Pastor Benny, fundador do Jesus Culture. Então, vamos conversar aí um pouquinho sobre como foi, como vai ser. E aí, tá com você. Eu vou mediando aqui entre as nossas conversas e um cafezinho. Quem quiser, gente, manda sugestão lá nas nossas redes, manda sugestão de pergunta, de temas também. Vamos falar disso aqui. Cada dia vai ser uma conversa, um bate-papo diferente, tá bom? E hoje essa turma que está aqui com vocês é a nossa turma do grupo nosso do Enraizados. Foi a primeira turma. Como é que foi participar do Enraizados, essa experiência de conhecer esse grupo, essa coisa da partilha, trocar ideias com o pessoal? Como é que foi? Para mim, acho que foi um bálsamo, né, nesses tempos tão difíceis que a gente viveu, né, da pandemia, de estar longe do contato das pessoas, né? E mesmo dessa forma online, né, a gente conseguiu desenvolver uma amizade muito preciosa e de verdade eu tive assim várias reflexões e fui tocada mesmo por tudo que a gente conversou e compartilhou. Foi muito bom. Que bom, Aline. Eu também, viu, Ana? A Natália também? E aí, Nath? Era a nossa caçulinha, gente. Na África fala caçulê, fala aí, caçule. Acho que, na verdade, o diferencial, o livro é muito bom, né? Eu acho que, além dele ser muito bom, ele tem uma linguagem simples, então é profundo ao mesmo tempo que é simples, né? Mas eu acho que o diferencial foi a gente ir lendo juntos, a gente discutindo, ver como cada capítulo tocava em cada pessoa e formas muito diferentes. Isso. Pessoas diferentes, de lugares completamente diferentes. Então, acho que não teria sido a mesma coisa ler o livro, por exemplo, sozinho. Foi muito importante construir isso em grupo. Foi fundamental, assim, como a Aline falou, né, para sobreviver durante a pandemia. Né? Legal, Nath. É mesmo, né, gente? Para um, o capítulo 2, ai, meu Deus, o máximo. Para o outro era o 4, o outro... E às vezes tinha coisas que o Wellington pensou que aí talvez a Aline nem tinha percebido, ou a Liana traz um destaque para nós. Isso que é bacana nesse grupo, não é, gente? Essa partilha. E não é um grupo de discipulado onde há um pastor que vai ensinar, mas todos se pastoreiam e partilhamos, né? Mas vamos para a primeira pergunta. Qual ponto do livro dos encontros te chamou a atenção para algo que ainda não tinha refletido? Para mim, é a forma que eu aprendi a ver o que é maturidade espiritual. O livro ele aborda muito isso, não tem a ver com tempo de nascido novamente, não tem a ver com a sua experiência de vida, mas tem a ver o quanto você se deixa disponível para crescer em Deus e deixar que Deus faça você crescer, a começar na associação entre raiz e, né, o ciclo natural de uma árvore, ou até a árvore crescer, conseguir raízes
gerar, né, ficar grande, dar frutos, na ideia de João 15, que tem também Jesus conta, né, os frutos, que quem está conectado nele dá frutos. Essa ideia que eu acho que é fantástica, para mim, assim, é algo para sempre me revitalizar minha fé e me ver que maturidade não tem a ver com tempo mesmo, é com um momento hoje. Hoje eu preciso rever a minha maturidade de caminhada com o Senhor. Eu acho que para mim foi isso que... Eu achei demais também, né? Pastor, para mim esse ponto foi muito, muito, muito forte nesse livro, porque é muito simples e é com muita simplicidade que ele fala isso. Tem gente que tem 30 anos de igreja, mas nunca permitiu que o Espírito Santo vivesse na sua vida totalmente. E ele fala muito dessas raízes, né? Você se deixar enraizar, você permitir que o Espírito trabalhe profundamente na tua vida, né? Alguma coisa que eu não tinha refletido, uma percepção bem sutil mesmo, Ana, no aspecto de que às vezes eu sou de diferentes solos em tempos da minha vida. Eu acho que isso é uma sacada muito legal que ele apresenta, que pelo menos na minha leitura eu fico para mim, é que às vezes eu deixo que as coisas da vida me sufoquem, como quando a semente cai em solo pedregoso e não frutifica. Às vezes eu sou solo que vai dar, que vai gerar aquele momento, né? Tô no fogo, tô no espírito, vou. Às vezes eu deixo que os espinhos venham e me sufocam, as preocupações da vida. Então, esse nuance de olhar essa parábola, para mim, é algo que... É algo novo para mim, uma percepção espiritual que eu tive. Para mim, me chamou muito a atenção a questão, tem um capítulo que fala sobre ir além das emoções, né? Que é muito comum hoje a gente falar, eu não estou sentindo que isso é de Deus, ou eu acho que isso é de Deus, né? Eu estou sentindo paz, então é de Deus, né? E é muito legal que o autor coloca, né? Que os nossos sentimentos, eles também estão afetados pelo pecado, então eles não podem ser os nossos guias, né? É muito importante que a gente volte na palavra, né, que a gente volte realmente para Deus e não no que os nossos sentimentos estão nos levando, né? E também acho que é muito legal uma frase que ele fala que nós não somos aquilo que nós sentimos a nosso respeito, né? Então, aquilo que nós somos, a nossa missão, a nossa vocação, a gente tem que ir buscar na palavra, né? Não dá para a gente ficar, estou sentindo isso, porque os nossos sentimentos mudam, né? Constantemente, vem a ventania, vem a dificuldade, e a gente vai mudando. Então, achei muito legal que ele vai pegando os diversos aspectos da nossa vida humana, né? Bom, vou passar para a segunda, então. A gente teve alguma transformação, teve alguma característica sua do dia a dia, algum fato que você não fazia antes, ou que por conta do livro houve essa percepção e você começou a fazer? Alguma experiência real mesmo que depois do livro, depois da partilha, consegue trazer para a gente? Teve um aspecto que para mim foi bem importante, tem sido ainda, hoje mesmo, enquanto eu pegava o livro para folhear algumas coisas e meu caderninho de anotações, foi algo que eu parei para orar de novo a respeito. Muitas vezes, na minha vida, eu tenho dificuldade de estar na comunidade no sentido de me envolver com as pessoas, de quem a Liana é. Então, às vezes as pessoas estão comigo, mas não sabem, às vezes, as dificuldades que eu tenho, porque eu acabo não compartilhando, eu acabo não confessando coisas uns para os outros, como a própria Bíblia nos ensina, e tenho essa dificuldade de, às vezes, caminhar junto com algumas pessoas. E não só na leitura do livro, mas essa própria experiência de estar em grupo e semanalmente compartilhar um pedido, uma dificuldade, e depois voltar para aquela pessoa que orou por você durante uma semana e falar, olha, aquela situação se resolveu, foi muito legal, obrigada por ter orado por isso, olha, continuo orando por isso, que eu ainda estou com dificuldade nessa área. Então, para mim, foi muito importante, assim, ter essa percepção de que o autor fala que o cristianismo, ele funciona em comunidade, né? Então, tem sido algo que, desde a leitura do livro, eu tenho tentado mudar e que eu continuo ainda nessa busca de entender o cristianismo e essa comunidade de fé como um espaço que não eu só posso servir e ser útil e gerar frutos, como o pastor Cláudio disse, mas que eu também possa ser cuidada, acolhida. Na mentoria eu senti muito isso, desse cuidado, dessa atenção, e foi bem importante para mim. É algo que, um hábito que eu tenho procurado mudar bastante na minha vida desde essa leitura. Muito bom, hein? Maravilha, muito legal, ótima percepção. Para mim, eu acho que essa questão da maturidade, do que o autor coloca para a gente
A gente não tem intimidade com Deus, nem a gente também não se enraiza nessa intimidade, nesse aspecto espiritual ou divino da coisa, da religião, apenas para atender, né, o clero, o culto, o domingo, a igreja. Mas a gente aprende isso nas nossas relações, né? Eu tenho intimidade com Deus porque eu tenho intimidade, eu construí aí um pouco de intimidade com o pastor Cláudio, né? Eu tenho uma intimidade com a professora Nauzira. Esses enraizamentos com essas amizades, elas também me proporcionam essa intimidade com Deus. É a partir disso que eu me identifico, que eu me enraizo, que eu tenho intimidade com Deus, e essa intimidade ela perpassa pela minha vida aqui diária, na minha prática de vida, cuidando do meu filho, fazendo o almoço, limpando a casa. Então, é com essa intimidade que eu pratico essas coisas no meu dia a dia. Muito bom. Gente, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu sou faladeira, viu? O pessoal que não era Quem do meu diria, grupo no não me início não conhece. abria a boca, né? Eu sou quietinha só no começo, depois eu sou faladeira. Mas algo que eu comecei a fazer por causa do grupo, que tem sido uma bênção na minha vida, é escrever aquilo que Deus fala no meu coração e escrever as minhas orações num caderno só, né? Porque durante a leitura do livro, da partilha, Deus trazia coisas no meu coração e durante a semana aquilo vai perdendo, né? Porque a gente vai viver a rotina, vai viver as dificuldades. E aí eu comecei a escrever, então eu separo um dia na semana e muitas vezes eu volto naquela oração, eu volto naquilo que Deus falou no meu coração, então está sendo muito bom. Às vezes eu faço até uns desenhos, coloco versículo, música. Falei, gente, eu tenho que ir registrando aquilo que Deus está construindo em mim, né? Então tem sido muito bom, porque a gente tem que registrar a nossa história também, né? Eu pensei um pouco sobre isso. E uma coisa bacana que eu ouço muito da turma é que, depois do grupo, vários começaram a levar mais a sério a devocional. Quer dizer, não é aquela coisa, meu momento a sós com Deus, mas é de realmente ler a Bíblia, se relacionar com Deus, fazer dessa vida com Deus uma amizade, não é uma coisa, ai, tenho que ler a Bíblia, esqueci. Não é isso, mas eu acho que o grupo também fez um pouco disso, né, na turma, né, em questão de hábitos, muito legal. Maravilha, gente, muito bom. Está sendo engrandecedor novamente trazer as memórias, né? A gente vai lembrando dos capítulos. E eu vou para a próxima, então, hein? Quem quiser voltar, a gente vai retomando. Em algum momento, você discordou do autor ou do que o grupo colocou como ideia? No cômputo geral, eu acho assim que o livro ele serviu mais para enriquecer a minha vida devocional, sim, minhas experiências com Deus e como eu estou atento ao que Ele quer fazer. Eu acho que se eu pudesse equiparar algum, não sei não sei se tiveram a oportunidade de fazer aquele livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que para mim foi um dos grandes marcos da minha vida de devocional espiritual, que baseado na história de Moisés, era na caminhada, o encontro com Deus, como mudou a vida dele. Agora, com esse livro, é a parábola do semeador de uma forma diferente. Como que eu olho do solo, como influencia na minha vida de intimidade com o Senhor, na minha vida em comunidade, na minha vida no serviço. Então, pontos importantes da vida cristã que eu acho que eu não discordei. Eu não tem nada que eu tenha de tirar que tive crise com isso. Só me fez bem. Me confrontou, isso sim. O que é legal na vida cristã é isso. Nós não temos que todos pensar igual. Não é isso. Mas porque cada um pode ter uma abordagem, cada um prestou mais atenção nisso aqui. Deus falou isso aqui, o Espírito Santo agiu na minha vida mais nessa situação. E também somos de culturas diferentes, né? Mas eu acho que é positivo conviver com outras culturas, conviver com diferentes, outras formas de raciocinar, outras epistemologias, outras formas de estudar, de pensar. Então, eu acho que foi muito sadio também, foi saudável alguns momentos que tinham algumas coisas diferentes para nós. Eu acho que em vários momentos eu conseguia levar uns sustos, assim, do tipo, eita, calma aí, isso daí, acho que eu não queria falar disso agora, não. Acho que eu não queria tocar um pouco nesse assunto agora.
para mim, não foi nem que eu discordei, mas que eu me senti um pouco desafiada, assim, não para aquele momento, parecia que não era aquele momento que eu queria falar sobre aquilo. Mas aí, durante a partilha, eu via que a gente conseguia trazer isso de diversas formas. Então, várias vezes, exemplos que eu não tinha pensado e que eram aplicáveis para a minha vida também. Então, o quanto é importante, como a Ana tinha dito, a gente poder partilhar e trazer os exemplos diferentes. Então, a gente conseguiu, né? Acho que ter outras visões, assim, dentro do mesmo livro. Então, foi ótimo nesse sentido. Eu acho que esse ponto também foi um ponto que eu sempre levantava algumas polêmicas, né? É coisa de estudante de teologia, critica bastante coisa. É um momento de espírito, mas foi muito enriquecedor poder observar as linhas, todo o movimento levantado pelo autor, das propostas que ele coloca, e foi interessante perceber isso. E observar isso e tentar tirar, né, não ficar só na crítica e tentar tirar os aspectos importantes. Que eu via muito assim essa questão do Jesus Culture como uma questão até colonizadora da sociedade, tudo, da cultura em si. Mas foi muito importante crescer em torno do livro junto com todos que participaram. Quando eu falei dos desafios, eu até já acabei trazendo um pouco dessa última questão, que agora eu quero ouvir um pouquinho de cada um aí, mesmo que seja um pouco mais difícil de falar. Então a pergunta é, você se sentiu confrontado com alguma ideia colocada pelo autor e que se relaciona com algo que você está vivendo ou já viveu? Olha, conflito, eu entendo que eu tive sim. Eu lembro que uma coisa que o Benin sempre falava principalmente da questão do perdão, da questão de que muitas vezes na vida, na caminhada cristã, você passa por situações ruins em comunidade, você briga com pessoas, você de alguma forma é magoado, né? E uma coisa que o Benin, eu lembro que ele falou no livro, é da questão de você fazer uma limpa no teu solo, né? Fazer uma limpa no teu coração de toda a questão de mágoas de pessoas que passaram por sua vida na igreja, na comunidade. E eu lembro uma vez que eu até comentei no grupo que, assim, foi um momento difícil quando eu fui sumariamente tirada da liderança, que eu estava na igreja, ninguém cuidou de mim, sabe? Foi uma situação muito difícil, assim. Eu até, na época, eu lembro que eu cheguei a pensar em sair da igreja e foi muito difícil eu falar para alguém sobre essa situação. Eu lembro que eu demorei muito para abrir essa questão para muita gente dentro da minha igreja. Da minha igreja, todo mundo me via como uma pessoa forte, mas não, gente, eu estava destruída por dentro. Aquele líder que me tirou assim, ele tirou meu chão. O quanto o livro falava da questão de perdoar. Então, para mim, assim, aquele momento foi um pouco difícil, porque eu me senti muito injustiçada pela pessoa, sabe? Você entra até em parafuso, assim, injustiçada por Deus também, né? E depois, né, isso foi uma coisa assim, né, de confrontar, de você não ficar com mágoa da pessoa. Eu sei que na época a pessoa tentou fazer o melhor, mas infelizmente não foi do melhor jeito. Quando eu lembro desse episódio, por mais que eu sinta que tenha sido doloroso, hoje eu vejo foi uma experiência, foi dolorosa, assim, mas eu já não olho para aquele líder, né, que fez isso comigo, assim, com tanta raiva. Eu já consigo olhar, assim, com um olhar de, olha, a pessoa errou, assim, eu poderia também ter feito isso com qualquer outra pessoa, né, de olhar, assim, com um pouco mais de misericórdia. Eu também sou pecadora, né? Eu também posso falhar, errar, e Deus tem misericórdia da minha vida, né? E por que eu não vou ter misericórdia? Por que eu não vou perdoar quem errou, quem falhou comigo? Então, eu acho que um dos pontos para mim, mais assim, de confronto mesmo, é a questão do perdão. Antigamente eu queria pegar o carro e passar por cima do irmão, né? Agora só dá uma atropeladinha, só dá uma batidinha e deixa ele de lado na rua, né? Tipo isso. Quase isso.
Aquele totó santo, né? Um totózinho santo. Exatamente, só um toquinho santo, aí totózinho. Mas eu me senti confrontado, sim, com o aspecto de que a minha vida tem que gerar frutos. Eu acho assim, é uma premissa básica, entendeu? Da vida cristã. Então, quer dizer, de eu me policiar e eu mudar. Então, acho que se esse for o maior confronto para mim, o livro serviu. O que mudou e tem me ajudado a perceber coisas que eu, em momentos que eu estou mais espinhoso, né, solo espinhoso, para ver o que identificar, pedir ajuda do Espírito, de intimidade com o Senhor para mudar. Quando eu ver que tem pedras que estão me sufocando, eu tentar eliminar isso. Então, é nesse confronto, que é um confronto diário, em busca diária. Então, isso me serviu muito bem. E dadas essas palavras, eu vou ter que fazer uma saidinha rápida. Eu já peço as minhas desculpas, me despeço de todos. A gente só te perdoa porque o seu fuso é diferente do nosso. Exato. Mas obrigado, Ana, por fazer parte desse grupo. Obrigado pelo seu desafio de fazer. Foi maravilhoso, como tem sido, e uma experiência única, né? Nesses tempos difíceis de pandemia, a gente poder estar longe. Eu estou longe, eu moro longe, não moro no Brasil, mas poder estar junto com os meus queridos, conhecer pessoas novas. É maravilhoso ver o reino de Deus sendo construído com pessoas com diferentes histórias, mas com o mesmo objetivo de servir o Senhor. Bom você estar com a gente, e obrigado pela sua contribuição, tá bom, pastor? E vamos seguir juntos aí, nessa caminhada. Se Deus muito quiser. Obrigado. O ponto que a Carla tocou realmente foi muito forte. E eu lembro que isso aí foi um dos pontos fortes do livro, que quando ele trabalha essa questão dos solos, para haver crescimento, para você ter raiz, é importante essa limpeza de solo, não é? E às vezes esses bichinhos que não foram você que provocou, mas essa coisa ficou lá na nossa vida, precisa tirar. E isso vai nos bloqueando, impede a gente de... Parece que a árvore emperra, né? Emperra a raiz também. E realmente muito, muito legal. E esse ponto que o pastor falou também dos frutos, né? A importância de gerarmos frutos. Qual outro ponto que alguém lembra aí? Quem mais na confrontação? Na minha vida, assim, também, né? Por ser da família pastoral, também já vivenciei muitas questões parecidas, né? Com a da Carla. Tem uma frase no livro que diz assim: toda grande crise Deus usa para me chamar, né? Então eu estava numa situação assim de precisar, né, desenvolver essa confiança em Deus, né, em algumas situações da minha vida, de saúde, de trabalho. E é uma frase, eu acredito que é a frase da Nauzira, né, que ela diz: não deixe ninguém roubar sua vocação, né? E nesse momento, eu levei muito isso para mim, porque o livro fala sobre estar no lugar certo. Acho que é uma das primeiras perguntas. E a gente só pode se enraizar se a gente está no lugar certo, né? Para ser enraizado. Então, eu acho que nesse processo, né, eu fui trabalhando comigo esse estar no lugar certo, que não é necessariamente um lugar só, né? Mas é estar na comunidade, na missão. Então, isso me despertou para ter um devocional mais constante. E, como a Carla falou, eu também fui tirada de algumas coisas da minha comunidade, né? Mas eu comecei a desenvolver sozinha e no silêncio, com as coisas que eu gostava, que é discipular pessoas. E tem sido uma experiência muito boa. E ninguém quase sabe que eu estou realizando esse trabalho, né? Mas foram coisas assim de Deus mesmo, porque quando eu cheguei para a pessoa, né, para oferecer esse discipulado, a pessoa falou: Aline, eu estava orando para alguém fazer esse tipo de conversa, esse tipo de discipulado, né? Então, eu acredito que quando a gente está mais conectado com Deus, a gente está no lugar certo, Deus vai apresentando a missão dele para a nossa vida. E hoje eu tenho as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, mas
com certeza estou vivendo um momento de paz, assim, na minha vida. Eu queria falar sobre esse confronto que diretamente com as coisas que eu penso, com os sentimentos, né? Isso para mim foi algo bem trabalhado assim na leitura do livro, especialmente quando o autor fala para nós olharmos para as lentes que as escrituras trazem do que é bom para a nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente se baseia num devocional que a gente recebeu num grupo, ou da sua leitura ali diária de algum livro que você gosta, ou de um pastor que você gosta de ouvir, ou como eu sou muito, né, emotiva, do seu próprio sentimento, das coisas que você quer, das coisas que você deseja e pensa e reflete. Mas a importância de ter essa ótica de acordo com essa lente que a Bíblia, né, ela traz para nós. Então foi algo de confronto, assim, para mim, trazer essa perspectiva das escrituras à tona, assim, como um confronto bem direto, foi super importante para mim. Gente, eu lembrei de um outro ponto muito importante do livro, que ele fala da questão da fraqueza. E aí eu achei também aqui no meu caderno algumas anotações, algumas falas de algumas pessoas do grupo, né? Achei até uma fala da Aline, que eu tinha anotado, acho que no dia da reunião eu estava como escriba, né, oficial, estava anotando as informações. Era o nosso Baruque, né? Aí uma das coisas que a Aline falou, né, que como que é difícil, né, a gente suportar a fraqueza e que a fraqueza, ela prova a nossa fé, né, e a gente passa esses momentos de fraqueza com Deus, e que justo nesse momento que a gente está mais fraco, é quando Deus, ele tem mais, como eu posso dizer, que assim, a gente está mais vulnerável e a gente consegue estar mais aberto para Deus agir na nossa vida, né? E muitas vezes a gente tem medo da fraqueza porque a gente acha que a gente vai sucumbir. Sim, pode muitas vezes sucumbir. E também tem a questão de nós, assim, com uma vida cristã, a gente achar que na nossa vida cristã a gente vai ter, sabe, só momentos bons, né? Só momentos de felicidade. E esquece que a gente também cresce bastante, assim, nos momentos que a gente está um pouco mais fraco, que até mesmo, né, o apóstolo Paulo fala, né, que é na minha fraqueza que eu sou forte. Ana, agora, essas considerações finais, eu queria que você nos desse também uma palavra do que você acha de forma geral do livro, o que você espera dos nossos enraizados e futuros enraizados aí para essas novas turmas, e o que a gente está praticando no dia a dia que realmente tem feito a diferença, que você acha importante, assim, da gente se lembrar no nosso dia a dia. Essa coisa do confronto foi bem interessante. Muitas vezes, todos nós fomos confrontados, né? Esses conteúdos vale a pena trazer para um cafezinho. E eu traria, para finalizar, Chambers tinha uma palavra baseada aqui em Pedro, que eu deixo para vocês, para nossas palavras finais. 1 Pedro 4,19. Então, se vocês acham que a vida está difícil, porque estão fazendo o que Deus mandou, fiquem tranquilos, confiem nele. Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Ele falou muito sobre o lugar de sofrimento, que a gente não pode dizer assim, eu estou sofrendo, mas graças a Deus, é da vontade de Deus, ou as pessoas estão sempre fugindo do sofrimento, não é? E eu até coloquei uma fala aqui minha, eu vou deixar para vocês. O critério para definir lugar ou escolher situação, posição, não é baseado no que fazemos para Deus. Então, essa coisa que hoje ele falou, mas eu estou sendo útil, então eu vou sofrer, aqui é meu lugar, tenho que carregar essa cruz. E ele falou hoje muito sobre autocomiseração, não é? Não é por aí. Eu não vou definir lugar, situação, posição para mim em alguns lugares da sociedade, não é só me basear nisso, né? De ser útil. Nós não devemos também fugir do sofrimento. Então, também fugir do que nos faz sofrer não é o caminho.
O melhor lugar é onde criamos oportunidade para Deus ser glorificado. Aquela coisa que falamos muito no grupo, né? O ser e fazer. Não podemos fugir do lugar de sofrimento, não é? Mas também não podemos nos atirar e ser as vítimas, os heróis e autocomiseração. Mas, porque até ele falava isso, autocomiseração muitas vezes é do diabo, né? Porque quando Jesus estava falando, olha, eu vou morrer, vai acontecer isso aí, Pedro, não, Senhor, imagina, não. E Jesus falou, arreda Satanás, sai de mim, né? Então, eu falei isso porque me lembrei de uma das coisas do livro que nos confrontava sempre, né? A importância da gente não pular etapas, né? A gente aceitar nossas cavernas do dia a dia. Quer dizer, a caverna não é o lugar que eu vou sofrer, mas eu tenho que esperar o lugar que Deus está me protegendo, ou que Deus está me guardando, o lugar de espera, o lugar de um processo ainda que eu preciso viver para estar naquela situação. Então, os critérios para você escolher o melhor lugar para você não é fugir de sofrimento ou buscar sucesso, mas é onde eu posso glorificar a Deus, onde temos oportunidades, né, para glorificar a Deus. Era isso. Muito bom, fiquei muito feliz de estar com todos vocês. Ju, muito obrigada. Fiquei muito feliz de ver a Carla, ver a Liana, o pastor que já saiu, né, o pastor Cláudio, a Aline, a Laeliton e a nossa caçulinha Natália. Muito bom. Muito bom revê-los mesmo, pessoal. Foi muito gostoso. Acho que é um bom tempo para a gente relembrar, refletir, pedir a Deus sabedoria nos nossos dias a dia, né? E trazer mesmo para a nossa prática diária de se enraizar, de cada vez mais estarmos aí conectados com o Pai. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, muito obrigado mesmo, e não se esqueçam, o pessoal que está assistindo a gente, e até mesmo os convidados, de colocarem nas redes da Nauzira, sempre que tiverem temas, questões, perguntas, trazerem, porque esse é só o nosso primeiro episódio de uma série de Voc Café, que vamos aqui nos sentar, tomar um cafezinho e conversar com a nossa querida Nauzira, para poder partilhar esses momentos ainda virtuais, mas em breve estaremos juntos novamente. Muito obrigada, pessoal. Suas canecas, suas xícaras aí, onde estão? Olha do Mickey. É isso aí. Muito bom, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Nada.